Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo na graça, na paz e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo de número 61. Vamos aí iniciando um novo ano. Nosso tema para esse ano é falar sobre a missão de Deus. Falamos da missão de Deus, falamos do interesse de Deus em salvar as pessoas. E para isso usa a sua igreja, para que vá por todos os lugares da terra, para que o Evangelho seja comunicado. Nesse quadrimestre nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Deus, e começando falando aí sobre o Deus missionário. Próximo mês nós vamos falar sobre o Deus criador, mas nesse mês do Deus missionário. É muito importante que a gente compreenda esse interesse de Deus por nós, e possamos assim cumprir o que Ele quer à medida que Ele se revela e nos dá a compreensão de quem Ele é. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Nós vamos fazer a leitura responsiva deste capítulo. É um belo capítulo, uma bela promessa, cumprida aí na pessoa de Jesus Cristo, no envio do Espírito Santo também. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O ano aceitável, a consolar. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Vocês podem se assentar, eu ainda vou orar. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. De uma maneira humilde, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Possamos ser convencidos pelo Senhor. Possamos ser ajudados pelo Senhor para que, à medida que o Senhor fala, nós possamos compreender a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu penso que expectativa é um dos maiores problemas que nós temos. Porque nós sempre temos uma expectativa e, por ser uma expectativa nossa, ela é sempre alta e nós colocamos ela numa situação, numa pessoa, num lugar e ficamos esperando.
que aquilo que nós expectamos aconteça daquele jeito. 100% das vezes não acontece. Então, 100% das vezes, de alguma maneira, nós estamos frustrados com a nossa expectativa. E esse é um problema quando nós lemos as Escrituras e quando nós vemos como os nossos irmãos foram reagindo à medida que Deus ia se revelando. E muitas vezes é a nossa atitude também, à medida que nós vamos compreendendo o plano de Deus para a nossa vida. E nós vamos torcendo o nariz, vamos nos questionando e perguntando, mas será que é isso mesmo? É esse o caminho? Vai ser dessa forma? Eu esperava, e aí é claro, cada um, como já disse aqui, tem uma expectativa. Nós estamos aqui há 600 anos antes do nascimento de Cristo. Um tempo muito difícil, um tempo em que o profeta Isaías precisou corrigir o reino de Judá. Lembre-se, Isaías era o profeta do palácio, um homem de uma boa formação, certamente um profundo conhecedor das Escrituras, mas era um profeta do palácio. Assim como Amós está profetizando na mesma época que ele, é o boiadeiro, o colhedor de sicômoro, então era o profeta das vilas, das cidades pequenas. Ambos estão falando a mesma coisa. A lei de Deus foi quebrada. E prioritariamente, quando a gente pensa em lei de Deus, a gente está pensando nos 10 mandamentos, que nunca caiu, e assim como valia no velho, vale hoje para nós. E de uma maneira prática, então, os profetas vêm e vai mostrando para o povo como isso está acontecendo. Porque a maioria falava, eu não estou adulterando. Aí o profeta falava, mas você está fazendo isso. Você está desejando a mulher do seu próximo. E se falar tudo que está narrado nesse livro, você fala, não é possível que estava acontecendo isso no meio do povo de Deus. Ele fala que tem roubo, que tem má vontade em trazer os sacrifícios do jeito que Deus idealizou. Tem muita corrupção, parece algo novo, né? Tem muita corrupção. Os pobres estão sendo oprimidos, assolados pela maldade do coração daqueles que são ricos. Fala que os reis, os príncipes e pasmem, até os sacerdotes começavam a beber logo de manhã. E ele usa umas expressões que eu não vou usar aqui, que daria nojo em nós para falar como que funcionava. Então, os desafios são sempre os mesmos. Mas ao invés de falar só da parte ruim, e ela precisa ser exposta, porque se eu não conheço aquilo que é o meu problema, aquilo que é a minha dificuldade, eu não vou inclinar o meu coração para Deus. Então o profeta vinha e apontava por que Deus estava bravo, por que ele estava julgando aquela nação, e no caso aqui Isaías disse, vocês vão para 40 anos no cativeiro babilônico. Mas para que o povo não ficasse sem esperança, a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, ele vai falar daquilo que Deus vai fazer. É surpreendente porque ele falou, mas quando aconteceu ninguém entendeu. Primeiro ele fala assim, Deus vai extrapolar as nossas fronteiras e os gentios serão salvos. Eles virão a Sião, eles vão vir para cá, eles vão adorar a Deus como nós. Essa perspectiva, Isaías entendendo a vontade de Deus. Quando a gente lê no Novo é o contrário, né? O povo de Deus é espalhado para encontrar as pessoas. Mas ele está falando da expectativa e está colocando como ele ouviu e entendeu para que o povo pudesse compreender a vontade de Deus. E ele vem e ele avisa que Deus não é o Deus só de Israel, é o Deus dos povos, isso é avisado desde Gênesis, mas à medida que Israel foi se tornando um povo, lembra, começa com a família de Abraão, se torna um povo, foram ficando extremamente exclusivistas e até hoje o são. E Isaías então vai falar sobre essa promessa. E nessa promessa eu quero meditar com vocês aqui nessa noite, falando acerca do Deus Salvador. Eu quero começar dizendo que a minha vontade, ainda que não está escrita em nenhum lugar, e ainda que eu tenha dificuldade de afirmá-la aqui, mas é uma verdade, ela não vai acontecer. A minha vontade não vai acontecer. E se você me der a chance de defender a minha vontade, eu posso até te provar que ela é boa. É isso que a Bíblia vai nos convencendo ao longo das narrativas, ao longo dos textos poéticos, ao longo das profecias, ao longo dos evangelhos, para que nós compreendamos que Deus é Deus. Por isso que ele começa dizendo assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
Não é o meu próprio espírito que fala, não é a minha própria vontade, ainda que eu tenha boas ideias, ainda que eu imagine que aquilo que eu desejo é algo bom e pode até ser surpreendente. E talvez a maioria das vezes você concorde comigo e fale, poxa, é uma boa ideia. É isso mesmo, vamos fazer desse jeito. Mas Isaías vem para nos avisar assim, Deus vai prover um dia que Ele chama do dia do Senhor, e Ele vai nos mostrar como as coisas funcionam. E Ele fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E é muito bonito, porque quando Isaías fala sobre isso, e quando você lê esse texto, tem um cântico antigo que foi composto literalmente com essas palavras do livro de Isaías, capítulo 61, até o verso de número 4. Porque é muito bonito falar, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E quem não está quebrantado de coração? Quem não está precisando de libertação? Quem não é cativo de alguma coisa? Quem não está algemado, às vezes não literalmente? Quem não quer que se apregoe o ano aceitável do Senhor? Essa é uma figura, lembra que Israel a cada 50 anos redistribuía tudo novamente? E se você fosse ruim de negócio, você não via a hora de chegar, ou de completar os 50 anos para você pegar de volta tudo aquilo que você foi perdendo, porque não sabia negociar, ficou endividado, poder pegar de volta. E aí isso vai acontecer. Mas vejam, a ênfase é sempre a ação do Espírito Santo de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a ação do Espírito Santo de Deus tem que ser percebida por nós. Por que eu digo isso? Porque quando se cumpre essa profecia, Lucas capítulo 4, nós temos essa informação. Um homem de 30 anos, filho de um carpinteiro, o pessoal conhecia a mãe dele, chamada Maria, conhecia seus irmãos, suas irmãs. Um dia entrou na sinagoga, que penso eu, ele ia desde pequeno com o pai e a mãe. Então era um dia comum, a sinagoga não sentava como nós sentamos aqui, a maioria dos estudiosos acredita que eles sentavam em círculos e tinham o costume de, aquele que estava ali, o rabino, passar a palavra para que alguém pudesse ler nos rolos a escritura. Esse dia, esse moço de 30 anos, estava lá sentado, foi escolhido para ler e ele lê esse texto. Quando ele termina, diz que está todo mundo com o olho, né? Não, eu ia falar desse tamanho, mas não está escrito lá, é a minha impressão, está todo mundo. Aí você fala, só porque ele leu? E aí ficaram mais assustados quando ele completa. Hoje se cumpriu a Escritura. E nós somos informados que antes ele ficou 40 dias no deserto, sendo tentado, e ele regressa no poder do Espírito Santo de Deus. Se você me perguntar, daí a resposta é muito fácil. Jesus precisava do Espírito Santo de Deus? Não. Como Deus que é, não. Agora, como ser humano que era, ele precisava igual nós precisamos. E é por isso que fica destacado que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Virou uma confusão. O pessoal queria jogar ele lá de um penhasco, mas ele saiu entre eles porque não era o momento nem a hora dele. Ele estava ainda no início do seu ministério. Assim começou o ministério daquele que Deus ungiu para cumprir a sua palavra. Isso gerou uma crise, ainda hoje é a maior crise da humanidade, ou de pelo menos aqueles que já ouviram falar em Jesus Cristo. Mas era ele o Messias? Todo mundo quer dar uma ajeitada no ministério de Jesus. Todo mundo quer dar uma reformulada. Todo mundo quer dar uma, sabe, se possível, uma ajuda para que o negócio fale assim, não, era surpreendente. Mas os textos bíblicos falam que era tão simples que ninguém acreditava. Principalmente os estudiosos, os religiosos e aqueles que tinham algum conhecimento. E me parece que é justamente porque não leram Isaías 61 da perspectiva de Deus e sim liam da deles. Porque quando você tem uma formação, uma sabedoria, ou um poder aquisitivo, ou um poder de se impor sobre as pessoas, é inegável que você se julgue importante e fala, não, eu sou prioridade.
Ainda que seja para Deus. Eu sou a prioridade. Primeiro eu, depois os outros. Afinal de contas, eu sou. E aí você cita sua família, seu dinheiro, o que quer que seja. Mas não funciona assim no reino de Deus. E foi isso que aconteceu. O grande homem que foi o precursor de Jesus, ele está preso, porque ele diz claramente para Herodes, não tinha lícito possuir a mulher do seu irmão, que era Herodias, mulher de Filipe, irmão de Herodes. Então, naquele tempo também já tinha essas confusões. E João Batista foi preso por isso. A gente fala que João Batista teve uma crise. Mas se foi uma crise, não foi uma crise de fé, mas sim de perspectiva ou de expectativa. Porque alguns dos seus discípulos vão até Jesus e perguntam assim: Mestre, João nos enviou aqui para fazer a seguinte pergunta. A pergunta não era deles, era de João Batista. É o Senhor mesmo aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Penso que João, como tantos outros judeus, esperavam um Jesus forte, estrategista, guerreiro, que começasse a pulverizar os romanos e depois aqueles que eram maus em Israel. Aí vem um homem simples, filho de carpinteiro, falando para dar outra face, para andar uma milha, andando com gente pecadora, sentando na mesa e comendo com eles. E aí Jesus fala assim para os discípulos de João: beleza, vai lá e fala assim para ele. Diz que Jesus curou cegos, coxos, aleijados, expulsou demônios e mandou avisar a João. Diga a ele que os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam. Mas a última expressão deveria chamar a nossa atenção. E aos pobres é pregado o reino de Deus. Ou, lá em Lucas, o evangelho. Isso era surpreendente. Porque todo fariseu era alguém de uma boa família, que sabia ler e escrever, e por isso mesmo ganhou uma oportunidade. Eu já falei várias vezes aqui, mas me permitam repetir. Hoje, se eu chamar um de vocês de fariseu, ou se você daí me chamar de fariseu, dá briga. Na época, era o maior elogio. Você aguenta? Nada como 2000 anos, né? Na época, se você me chamasse de fariseu, eu ia ficar todo... sabe como é que é, né? Hoje é a parte para a briga, né? Uma confusão. Todo mundo queria ser um fariseu. Eles não compreenderam a graça, a bondade, a direção de Deus. Mas vejam, no aviso de Jesus tem algo que nós precisamos perceber também. O evangelho foi disponibilizado para todas as pessoas, aos pobres. E aí você vai ver a intersecção de Jesus com viúvas, com órfãos, com pescadores, com pessoas de outras nações que adentraram em Israel em busca da ajuda dele, como aquela mulher Cirofenícia, que eu não sei o nome, porque a Bíblia não diz. Tudo para dizer que eu e você não estamos no controle, sim, o Espírito Santo de Deus. E é isso que eu estou querendo deixar claro para nós. O nosso problema de expectativa não nos ajuda a dançar conforme a música. E eu estou usando a analogia que o próprio Jesus usou, porque ele virou para o pessoal e falou assim: vocês são muito engraçados. Vocês não sabem entender a dinâmica da música. Vocês são como crianças, sabe aquele negócio? Nós vos tocamos flautas e não dançastes. Nós entoamos lamentações e não choraste. Mas me parece que a gente sabe, por exemplo, se você vai numa festa, você dá boas gargalhadas, abraços, sorrisos, conta piada, não piada suja, mas você conta piada, o pessoal dá gargalhada, o pessoal que é mais extrovertido, então. Agora, se você vai num velório, você não conta piada, você não dá gargalhada, você chora, você se assenta cabisbaixo, você dá o seu ombro para quem está do seu lado. E Jesus falou: vocês não estão entendendo a música. Veio João, que não comia nem bebia, tinha uma dieta peculiar, gafanhotos e mel, e vocês dizem: ele tem demônios, cara, ele está endemoniado, só pode. Eu vim, come, beba, aí vocês falam: não, aí também já é demais, ele é um beberrão e um comedor. Hoje nós chamaríamos de cachaceiro, né? Mas ninguém nunca viu Jesus sendo carregado, porque tomou tanto, sabe?
Jesus carregado, e Jesus nunca ficou numa blitz no bafômetro também, tá? Isso é importante ser dito, que às vezes nós não compreendemos as coisas. Que aí você usa para viver uma vida errada. Fala, não, mas Jesus ia em festa, Jesus bebia, Jesus fazia. Jesus nunca deu mau exemplo. Pelo contrário, ele ia em festa para pregar o evangelho. Pode ler nas escrituras, não há uma festa que Jesus foi e não pregou o evangelho. Pode ler, depois você me fala se eu estou errado. Não há uma festa onde ele entrou, participou, que ele não tenha pregado o evangelho. Então isso é um princípio para nós. Mas vejam, o que ele quer nos ensinar? Que há uma ação do Espírito por trás de tudo que acontece. E Jesus vai falar sobre isso em João 14, 15 e 16, quando os discípulos ficam tristes. E isso vai acontecer em Atos 2, quando agora os discípulos precisam fazer na força do Espírito Santo de Deus. E lembrem-se, o livro de Atos é um espetáculo para você entender o que homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus são capazes de fazer. Como disse numa aula de escola dominical na semana passada, eles compreenderam o seguinte: vamos pregar aqui para o nosso povo. E começa a acontecer. Pensou você pregar e 3.000 pessoas se converter? Isso que você não está contando homens e mulheres. Pensou uma igreja dinâmica que ora, que corta o pão de casa em casa, que ora junto, que tem singeleza de coração, onde um se preocupa com o outro, onde ela causa simpatia daqueles que discordam dela. Uau, é algo maravilhoso. E o livro de Atos eu não teria tempo de explicar aqui, mas é um livro que nos mostra como as expectativas humanas, quando elas são colocadas para Deus, são frustradas. Para Deus falar assim, não é o meu jeito vai ser um pouquinho diferente. Quando a igreja resiste sair de Jerusalém, Deus manda uma perseguição. Quando Paulo se converte, e pela sua sabedoria, até eu o escolheria para ser o líder da igreja, Deus fala, não, ele não vai ficar aqui não. E surge uma perseguição, uma confusão, querem matar ele. E diz o texto, Atos 9:31, que quando ele vai embora, a igreja tinha... Olha que nossa, deve ser duro, hein? Pensou? Você vai embora e o pessoal fala, agora a igreja tem paz, agora a igreja está crescendo, agora Deus está abençoando. Sabe por quê? Porque você tem que ir para onde Deus quer, não é a sua vontade e não é o seu querer. Porque quando Paulo vai para Antioquia, aí você vê o Espírito Santo escolhendo ele. Paulo podia falar, não, agora também não vou de pirraça, mas nós não fazemos pirraça. Podia falar, bom, se eu não fui escolhido de Jerusalém, agora em Antioquia eu não quero ser escolhido também não. Não existe isso. Fala que o Espírito Santo de Deus o separa junto com Barnabé para a obra que Deus tinha para a vida dele. Quando Pedro está lá reticente de entender o que é a vontade de Deus, e ele, penso eu, jamais iria com um gentil, se ele não fosse convencido por Deus, então Deus vai convencê-lo. Quando ele tem aquela visão do lençol descendo, vários animais imundos, ele como bom judeu falando, nunca comi, e é Deus mandando, mata e come, de jeito nenhum, Senhor. De jeito nenhum, porque nunca entrou um animal comum ou imundo na minha boca. Aí você fala, mas é Deus mandando. Isso é muito importante, meus irmãos. Porque às vezes eu posso me tornar tão rígido, tão duro naquilo que é a minha expectativa ou a minha própria vontade, a ponto de Deus falar para mim fazer, para eu fazer algo e eu dizer, não vou fazer não. Fazer não, porque aqui eu aprendi assim, nós somos presbiterianos, aprendi na igreja presbiteriana que não pode fazer isso, não vou fazer. E Pedro entendeu quando bateram no portão. Quando ele vai visitar Cornélio, ele fala, olha, vocês sabem que eu não poderia estar aqui, mas Deus me convenceu que eu posso, então vamos lá. Quando ele volta, a igreja já estava esperando, né? Nós ficamos sabendo que você entrou na casa de gentil. Entrei. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que aconteceu conosco, aconteceu com eles. E tem aqui testemunhas, porque 10 homens foram com ele. O que eu estou tentando dizer, meus irmãos e irmãs, é que nós temos uma ideia. Eu entendo que é a vontade de Deus que a gente espalhe a igreja pela cidade. Eu nem vou falar, eu tenho a ideia de como isso vai acontecer. Mas tenho certeza que não vai ser do jeito que eu estou pensando. Sabe por quê? Porque Deus faz do jeito dele. Não tem isso. Às vezes você fala assim, fulano que vai dar aula hoje. Ai, meu Deus, dá mais sobre isso. Mas se você observar, seja fulano, Beltrano, ele se dispôs a fazer isso. E quando nós nos dispomos, Deus nos usa. Deus usa vasos imperfeitos, pessoas falhas, para que a vontade dele seja feita. Então, esse é o primeiro aspecto quando nós falamos de Deus Salvador, é a sua soberania na sua ação através do seu Espírito.
é o Espírito do Senhor que ungiu a Jesus, é o Espírito do Senhor que tomou a vida desses homens e mulheres no Velho Testamento, é o Espírito Santo de Deus que toma a nossa vida hoje para que nós façamos a vontade dele. Então é essencial que você ore diariamente para ser um homem ou uma mulher cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus. Senão não tem jeito. Não é a nossa formação ainda que ela seja boa, não é o seu recurso que vai garantir, é sempre a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso eu penso que a expressão aqui é sempre difícil encontrar o que significa de fato ser um carvalho de justiça. Sempre difícil. Os comentaristas, me parece que é a nossa postura de compreensão que nós dependemos totalmente de Deus. Aí você é um carvalho de justiça, uma árvore grande, forte, difícil de ser derrubada, porque entende que depende de Deus e não de si próprio. Esse é um caminho longo que nós temos que trilhar para compreender a palavra de Deus. Mas há um segundo ponto aqui que eu queria destacar, que é a restauração de tudo. E ele faz dois apontamentos aqui. Primeiro, de lugares. E se vocês se lembrarem, quando Neemias e especificamente quando Esdras reconstrói o templo, o povo que nunca viu o templo feito por Salomão, vibrou, se alegrou, gritou de alegria, e quem viu chorou de tristeza. Isso aqui não chega nem perto do que nós tínhamos. Que coisa, né? O que é a expectativa? Já que eu nunca vi, é igual aqui, nós estamos aqui dentro desse templo. Eu sempre olho para esse templo e falo, meu Deus do céu, né? O povo tinha muita fé para fazer. Porque fé, porque eles não viram nada. Eu já vejo, eu acho um templo esplêndido, maravilhoso. Maravilhoso. Você vê, alguém deve ter tido a visão, falou, gente, vamos construir um templo? Ah, vamos. E como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos dar um jeito, nós vamos arrumar um dinheiro. E se você ler as atas do conselho da igreja, é mais surpreendente o jeito que eles deram, né? Que um dia até, alguns anos atrás, aqui, um objeto da aula aqui do presbítero Natanael, que fez um resumo das atas do conselho, né? As famílias da igreja tomaram uma decisão. Falaram assim, nós vamos dar 10% do nosso patrimônio para construir. Você entendeu? Não é 10% que você ganha, não. Foram embora, deve ter feito as contas lá e falou, vou dar 10% do meu patrimônio, eu também vou dar, eu também vou dar, eu também vou dar, e construíram o templo. Porque às vezes a gente fala assim, não, o pessoal daquela época devia ser mais rico, o povo tinha mais condições. É a mesma sensação que o povo teve quando reconstruiu o templo. Não, mas a nossa condição agora é de escravos, agora nós estamos voltando. Mas percebe, quem nunca viu e vê pela primeira vez, está surpreendido pela graça e o poder de Deus. Quem já viu fala, isso aqui não é nada diante daquilo que nós tínhamos. E geralmente essa é a nossa postura, por já ter visto grandes feitos de Deus, e não reconhecemos que Deus pode fazer os seus grandes feitos, e eles, aos nossos olhos, podem ser pequenos feitos. Eu posso te explicar. Quando um irmão nosso que é curado de câncer e vem aqui na frente, nossa, não dá vontade de dar até pirueta? Se o irmão vier aqui e falar, eu fui curado de gripe essa semana, a gente vai falar, gente, mas como é que se presta isso? Falaríamos ou não falaríamos? Ou é só coisa da minha cabeça? A gente fala, como é que se presta isso? Falar que foi lá curar de gripe. Quem cura de gripe? Deus. Quem cura de câncer? Deus. Não é cinegripe, B-gripe, G-gripe ou o que quer que seja. Essa é a nossa compreensão fraca. Por isso nós não entendemos Deus restaurar as coisas. Às vezes nós ficamos preocupados com o lugar, com a maneira, com aquela expectativa, com a nossa maneira de sonhar. E Deus está falando assim, eu estou restaurando todas as coisas. O mais importante de restaurar lugares, depois você pode ler o livro de Ageu, é que Deus precisa estar presente e nós vamos ter consciência da presença dele. Se a casa, o templo, a escola, o que quer que seja, ficou do nosso gosto ou não, aí é uma outra história. Até porque, onde houver dois seres humanos, há dois gostos. Podem ser parecidos, podem concordar com um monte de coisa, mas cada um tem um gosto, não tem jeito. E meus irmãos,
Por que eu estou falando isso? E aí você vai compreender. Para nós entendermos como Deus salva. Deus salva nos lugares mais inusitados. Eu li pelo menos 2 vezes o livro de Atos no ano passado. Porque ele é um manual de plantação de igreja, para você entender. E todas as vezes que eu leio, eu sou surpreendido pela forma que Deus faz. Só que eu sou metódico, então eu tenho problema com isso. Porque eu queria que ele fizesse do mesmo jeito todo dia. Porque aí ficaria até mais confortável, né? Aí vem os defeitos de temperamento. Na minha preguiça, eu falo, não, isso aí pode ficar tranquilo, que Deus sempre faz assim, vamos para a próxima. E aí Deus faz do jeito que Ele quer, sempre de maneira surpreendente. Então, quando Isaías diz, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades, ele está apontando que Deus vai levar o povo aonde Ele quer, a lugares muito maiores ou menores, e vai continuar sendo o Deus surpreendente que salva. A ponto de dizer que isso para o judeu deveria ser muito duro. Estranhos vão apacentar as ovelhas de vocês. E aqui não é aquele ponto de castigo, falar não, vem a Síria ou a Babilônia e vai levar tudo que vocês têm. E Deus aqui vai deixar claro que a manifestação da sua graça é sempre nessa direção. Porque depois, no finalzinho do verso número 9, ele fala assim, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Essa é a promessa feita para Abraão. Lembra? Todas as famílias da terra vão ser abençoados por você. Paulo fala sobre isso em Gálatas. Sempre no Novo Testamento, quando pensa essa realidade, entende que não é que as famílias aqui são de todos os povos, tribos, línguas e raças. Entende como ele fala que de vestimenta de salvação, que isso se cumpriu. Lembra quando João está tendo a visão das últimas coisas, ele fala, quem são estes de vestes brancas? Quem são? E João fala para o anjo, o Senhor sabe. Mas essa é a figura que está lá em Zacarias capítulo 2, lembra? Está o sumo sacerdote, Josué, todo com a roupa suja, sendo acusado pelo diabo, e Deus o justifica. E troca aquela roupa dele. Assim, irmãos, não adianta eu pecar e trocar de roupa. Deus tem que trocar o meu coração. Por isso, não é uma roupa que vai nos credenciar. A roupa ali simboliza, uma veste branca, simboliza que nós fomos salvos. Ele fala que de vestes de justiça, manto de justiça, significa que nós fomos justificados graças ao sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus salva quando Ele, através do seu Espírito, mobiliza as pessoas, mobiliza os lugares e responde perguntas inquietantes. Vai falar que você nunca perguntou, não é possível que só eu faça essa pergunta. Você, por que Deus não perdoou Sodoma e Gomorra? Ou então, por que Abraão Abraão foi até 10? Por que Abraão não foi até uma pessoa? Porque na primeira epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, Pedro fala que o justo Ló ficava atormentado pelo estilo de vida libertino daquelas pessoas. Por que Abraão parou no 5? Por que Abraão não continuou assim? Deus, o Senhor vai destruir se tiver uma pessoa? E Deus responderia, não destruirei. Não é? Percebe? Eu só sei agora porque a vontade de Deus já foi revelada e aconteceu. Aí eu fico fazendo essas perguntas. Aí Jesus deu uma boa resposta para todos nós. Que às vezes queremos sondar a mente de Deus ou até mesmo fazer perguntas como essa. Ele falou, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido o que está sendo pregado para vocês aqui agora, está falando para Cafarnaum, para as cidades ali da região, se o que eu disse aqui fosse dito lá, eles teriam sido salvos. É quando Jonas vai e prega mal pregado em Nínive e Deus salva. Sabe lá quem deu a notícia para o rei e o rei falou, então eu me arrependo e vocês vão se arrepender e nós vamos fazer um jejum de 3 dias, até os animais vão jejuar. E Deus salvou o povo de Nínive. Aí Jonas entrou em parafuso, igual nós entramos.
igual nós entramos. A Bíblia não diz que nós vamos conseguir compreender a ação do nosso Deus. A Bíblia diz que nós precisamos aceitar a vontade dele e fazer a vontade dele. Porque tem muitos seres humanos tentando assim, não, o dia que eu compreender a vontade de Deus no todo, aí eu vou fazer. Não vai fazer nunca nesse mundo. Nós somos seres finitos, limitados, que não compreendemos. Paulo, quando termina lá um cântico, os 11 primeiros capítulos de Romanos já nos avisou sobre isso. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, essa eu gosto. Ou quem foi o seu conselheiro? Já pensou Deus pedindo conselho para alguém? Então, está um problema lá na terra, lá o Marcelo, e aí, o que eu faço? Faço ou não faço? Gente, Deus não precisa dessas coisas. Deus sabe muito bem o que fazer. E está no pleno controle de tudo. O problema continua sendo as nossas expectativas. Nós achamos assim, o dia que minha vida acertar, o dia que eu tiver uma boa condição financeira, a hora que eu não tiver mais problema com o filho, com o neto, eu vou pregar o Evangelho. Sabe quando você vai pregar o Evangelho? Nunca. Porque nesse mundo não há perspectiva de você não ter problema familiar, financeiro, psicológico, espiritual ou quaisquer outros problemas que existam. Não há um dia que você vai poder falar, ufa, nesse mundo, tá? Se você falar assim, ufa, acabaram os meus problemas, pode abrir o olho direito que você já está lá. Certo? E vai ser bom demais. Agora, aqui nesse mundo, a hora que você abre o olho, você fala, meu Deus, mas que confusão. Não acerta isso, aquilo ali está errado. Em meio a esse que nós chamamos de caos, Deus nos chama para compartilhar o Evangelho com as pessoas. Por isso que o crente não pode pregar o Evangelho para a pessoa e falar, não, vamos para a igreja, sua vida vai acertar, vai mudar tudo, você vai ter uma vida tranquila. Ou então explica o que é essa vida tranquila. A vida tranquila é que nós nunca mais experimentaremos a condenação eterna. Essa é a vida tranquila. A boa nova é que nós não seremos mais escravos do pecado. Isso você pode afirmar. Agora, dizer que você não vai ter problema ou dificuldade, aí você está extrapolando o que as Escrituras dizem. Pelo contrário, se você ler o Novo Testamento, até coloquei aí no boletim, você vai ler que muitas vezes os apóstolos e os discípulos falavam assim, olha, se prepare para os problemas, para as provações, porque elas vêm, fazem parte da vida, mas, como diria Tiago, fiquem felizes por passar, nossa, isso me mata, por várias provações. É mole. Porque você pensa em Tiago, vai falar para a gente ficar feliz com uma provação. Ele fala, não, gente, com várias. Foi isso que aconteceu na época de Isaías. Ninguém entendeu as razões, ainda que sabiam dos seus pecados, mas por que nós vamos para o cativeiro? E Deus trabalhou nos corações e mudou as vidas. Quando Cristo veio, boa parte das pessoas não entenderam o seu ministério, a sua mensagem, mas aqueles que eram os oprimidos, os pobres, e não tem comparação do pobre daquela época com o pobre de hoje. O pobre daquela época não tinha condição de subsistência. Hoje diz quem é pobre, quem ganha entre até mais ou menos $1 por dia. Então não é pobre, dá para comprar alguma coisa. Lá não tinha nada. Não sabia o que ia fazer. E a Bíblia está falando, agora com o Evangelho, há uma oportunidade para todas as pessoas. Há uma oportunidade para você. Há uma oportunidade para mim. Há uma oportunidade para quem se aproximar de Deus. Por isso que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E uma vez ungido por Ele, eu vou proclamar a salvação, eu vou proclamar a libertação. Nós temos a oportunidade de ser ungidos diariamente. Por quê? É um mandamento bíblico. Enchei-vos do Espírito. E uma vez cheios do Espírito, ainda que temos muitos problemas e dificuldades, nós vamos falar do Evangelho. E se nós não falarmos, Deus vai dar um jeito para nós falarmos. Sabe por quê? Porque Ele não tem outra estratégia. Você nunca vai ler na Bíblia assim, bom, se os seres humanos, os quais escolhi para ser meus filhos, não pregar o Evangelho, eu vou usar os... Não tem. Só tem nós. Nós somos o plano único de Deus. A única estratégia dele para alcançar o mundo somos nós.
Não tem outro plano. Ah, mas se eu usar os... Não tem os. Ele falou, eu vou usar eles. E eu vou convencê-los. Porque Deus poderia nos obrigar, né? Pegar eu e mais uns 4 aqui pela orelha e falar, você vai em tal lugar. Você vai ali. E você vai ali. E pode falar. Irmão, não quer. Pode falar. Você iria resistir a Deus? Nem a mula resistiu lá. Quando ele mandou falar, o animal falou. Falou aquele dia e nunca mais falou. A não ser no desenho do Shrek lá que o burrinho fala. O único lugar. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Ninguém pode resistir ao seu querer. Ninguém pode ficar aquém daquilo que Ele quer. Quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, eu estou encerrando, meus irmãos, quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, nós temos a oportunidade de ver aquilo que Deus está fazendo. Às vezes nós nos preocupamos, eu como pastor acabo me preocupando, né, com a nossa teologia, com as expressões corretas, com as formulações teológicas de forma mais concisas, expressas para que todo mundo compreenda. E às vezes o que nos falta é entender a simplicidade de entender que Deus vai fazer a vontade dEle e vai nos usar. O Espírito dEle já está em nós. É Ele que vai nos capacitar. Abra a sua boca, o seu coração e Ele vai te usar. Em quais lugares? Nos quais Ele quiser. Como? Através da sua família. Deus está interessado não em pessoas, mas em famílias. Em famílias. E às vezes nós temos uma preocupação assim, parece que se converte uma pessoa da família já está bom demais, esquece os outros. E Deus está preocupado com famílias. Que nós possamos abrir o nosso coração para fazer a vontade de Deus, para honrar o seu nome e para entender que Ele é um Deus missionário. E se Ele é um Deus missionário, seus filhos e filhas, que somos nós, devemos ser missionários. Porque seu filho unigênito, foi missionário. Como disse o doutor missionário David Livingstone, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Agora Ele tem muitos filhos e filhas e faz de nós também missionários. Para que aonde quer que nós estejamos, nós possamos honrar o seu nome. Com os dons, talentos, finanças, com tudo aquilo que Ele tem nos dado. O que nós precisamos? Abaixar as nossas expectativas e fazer perguntas mais diretas para Deus. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que eu estou fazendo com essa empresa? O que eu estou fazendo trabalhando neste lugar? O que eu estou fazendo estudando nessa universidade? Não é possível que você foi para lá porque só tinha essa opção. Porque não houve outros lugares. Deus tem um plano. Às vezes eu não pergunto e não sei. E aí fico lá sofrendo. Faça as perguntas certas. E obtenha as respostas certas que vêm de Deus. E seja abençoado por Ele. Fiquemos em pé. Nós vamos orar. Vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Vamos pedir que Deus nos ajude e nos dê compreensão da sua palavra, da sua grandeza. Pai, ensina-nos a depender do Senhor. Que as expectativas que nós temos, que sejam moldadas pela Tua vontade, pelo Teu querer. Nós sejamos homens e mulheres prontos para ouvir a Tua vontade, Teu querer e fazê-la em todo o tempo. Abençoa cada família que aqui está. Talvez nós vamos sair daqui sem compreender muitas coisas, mas o Senhor vai nos convencer. Talvez nós já temos compreendido essas coisas, mas estamos com medo de tomar a decisão de fazer a Tua vontade, de ousar obedecer ao Senhor em tempos difíceis. Talvez nós nessa noite ainda não conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que o Senhor alcance os nossos corações, para que nós possamos viver para o Senhor. Tenha misericórdia de nós, ajuda-nos ao longo dessa semana, visita os nossos irmãos e irmãs enfermos, enlutados, que precisam do Teu favor. Ser com o nosso irmão Elcio, que amanhã vai passar por essa cirurgia, que o Senhor conduza todas as coisas para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.